Graça e paz, guerreiros e guerreiras, mais um vídeo do canal Valentes pela Verdade, daqueles que zelam pelos princípios do reino. Dando continuidade ao vídeo sobre a igreja humanista, e ao olharmos para as escrituras, fica evidente que o foco da mensagem de Deus sempre foi o homem, visando o seu bem-estar, porém, seus princípios nunca se adequaram à vontade humana. Pelo contrário, são eternos e espirituais. No vídeo de hoje, falaremos sobre mensagens de autoajuda. Levando em consideração o cunho da mensagem das Escrituras, da Palavra de Deus, fica evidente que o seu propósito é nivelar e alinhar o homem à vontade do seu Criador, para que esse possa ter uma vida plena, uma vida abundante na presença do seu Deus. Este é o propósito da Palavra de Deus. O próprio Cristo, ao orar ao Pai na sua oração sacerdotal, no Evangelho segundo João, capítulo 17, ele diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há outro propósito da palavra de Deus a não ser nos alinhar, nos nivelar, para que estejamos de acordo com a vontade do nosso Deus. O movimento de autoajuda teve início em meados do século XIX, influenciado pela filosofia de Descartes, cuja marca é o culto à singularidade do indivíduo moderno, que leva o homem ao egocentrismo, ao individualismo, diferente do que nos ensina as Escrituras Sagradas, que nos ensina a respeito do repartir do pão, da comunhão, da unidade do corpo. E, através dessa influência, a igreja humanista traz para dentro de si mensagens cujo propósito é satisfazer o indivíduo e não o coletivo. O propósito é satisfazer a vontade de um homem, não de um corpo. Como consequência desta individualidade e dessa necessidade de ter princípios ensinados pela palavra, pelo Cristo, já não cabem mais dentro desta igreja humanista. Mensagens como renunciar, servir, morrer, já não cabem mais nas pregações em nossos dias. Pois o fim que todos procuram é obter, é ganhar, é ter, é satisfazer o seu homem interior. Não mais negar-se a si mesmo como aprendemos de Cristo, mas conquistar. A igreja humanista não anseia por tesouros celestiais, mas sim por tesouros na terra, diferente do que aprendemos com a palavra de Deus. Essa busca desenfreada por felicidade, por ter, dá oportunidade a homens oportunistas que se utilizam desse anseio para pregar mentiras, para ensinar falsas doutrinas que não condizem com os ensinos da palavra de Deus. Por isso eu quero ler um texto nas Escrituras Sagradas, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, que diz assim: eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Os homens já não suportam a sã doutrina. A palavra de nosso Deus parece já não ser suficiente para
alimentar a alma do homem. Por isso, homens sem pudor se utilizam de fábulas, mitos e buscam revelações que nem o próprio Deus teve de sua palavra, a fim de entreter a igreja, de saciar a sua vontade, de massagear o seu ego, de dar base e fundamento para o seu desejo por coisas. E nesse jogo vale até pregar heresias. A pergunta que eu faço é: o que esse tipo de pregação tem produzido na igreja em nossos dias? O que temos visto é uma geração imatura, superficial, sem raízes no Evangelho. Um bando de crianças conduzidos por todo tipo de fábula e mentiras. E a palavra de Deus já nos deixa claro isso na Epístola aos Efésios, capítulo 4. Eu quero ler para você. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Por fim, o que veremos é que estes homens, que já não suportam mais a sã doutrina, que buscam mestres para si mesmos, a fim de saciar o seu ego com palavras que deem a eles fundamento, base para suas vontades, estes mesmos homens se frustrarão, pois têm edificado suas casas não sobre a rocha, sobre a firmeza que nos dá a palavra de Deus. Por isso, quando o dia mau vier e não houver chão sobre seus pés, eles se decepcionarão com Deus. E o fim de muitos é a apostasia. Por isso, reflitamos. A mensagem que temos ouvido, a mensagem que temos pregado, é o Evangelho puro e simples que Jesus nos deixou? Ou temos desacreditado a palavra de Deus e, para isso, então, tentado melhorá-la, quando por si só ela é suficiente? Por fim, eu quero usar a palavra do salmista, que diz: até quando, Senhor? Está na hora de agires, pois a sua palavra está sendo violada. Deus te abençoe. Salve, guerreiros e guerreiras! Para você que tem acompanhado esses vídeos ou não, você pode acessar o nosso vídeo anterior sobre a Igreja Humanista, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e também nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, o nosso blog Valentes pela Verdade. Compartilhe, edifique a Igreja de Cristo Jesus. Você que é um valente pela verdade. Deus te abençoe.